Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. E como observamos aqui, Senhor Deus, a graça do Evangelho da salvação de Cristo Jesus, ó Pai, é a centralidade da pessoa de Deus em Cristo, na segunda pessoa da Trindade, no Filho bendito, nosso Salvador, a quem devemos honra, adoração e toda a nossa devoção, ao amado da nossa alma. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo, Pai, fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa, Senhor Deus, ser um bálsamo na nossa vida, Senhor Deus. Até mesmo quando ela vai de encontro aos nossos pecados, ó Pai, às nossas convicções, ó Senhor, aquilo que pensamos, ó Pai, ou da forma como agimos. Que a Tua Palavra possa ser um divisor de águas na nossa vida e que ela possa nos orientar, ó Pai. E que jamais possamos nos esquecer dela, Pai. É o que nós pedimos. Faz com que o nosso coração se apegue ao coração do Senhor, ó Pai. Se apegue à Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Palavra do Senhor. Agora em Provérbios, capítulo 5. Para o final da exposição desse capítulo, na semana passada, nós paramos no verso 22. E hoje terminaremos esse capítulo com a conclusão do verso 21 ao verso 23. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos algumas coisas importantes e essenciais que vimos no verso 21 e no verso 22. Em primeiro lugar, nós temos aqui a conclusão do capítulo 5, que ele vai falar de um pecado específico, a advertência contra a lascívia, contra o adultério, contra a mulher adúltera. E nesta conclusão, nós temos o ensino do Pai, fundamentado em duas coisas essenciais que estão diretamente ligadas. Primeira, a onisciência de Deus, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e a sua justiça, e Ele considera, e a ideia aí é que Ele pesa todas as suas veredas. É interessante nós percebemos essa ênfase aqui no final. Por quê? Porque nós vamos entender que os caminhos do homem estão sempre diante de Deus e que o Senhor está a todo tempo considerando, pesando as nossas ações. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, entendermos que nós estamos sempre na presença de Deus. Outra coisa interessante que nós vimos anteriormente é que o Senhor, com a sua onisciência, Ele sustenta uma ordem moral no qual o pecado sempre vai trazer castigo, porque o salário do pecado é a morte. Nós vemos aqui, inicialmente no verso 22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor, Ele é onisciente, Ele vê todas as coisas, porque Ele é juiz de toda a terra, e Ele está julgando todo o tempo, Ele está considerando, Ele está avaliando todo o tempo as nossas ações. Como juiz, Ele vai trazer juízo, retribuição por causa do pecado. Uma outra coisa que nós vimos também é que a condição do homem de pecado demonstra o juízo de Deus sobre ele. Às vezes nós não consideramos isso, mas o Senhor, por causa do nosso pecado, por causa do pecado do homem, como juízo sobre o pecado, Ele permite que o homem se afunde cada dia mais e mais no seu pecado, como nós estamos vendo aqui
Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. E é a partir daí que nós daremos continuidade à nossa exposição. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. O próprio pecado se torna uma armadilha para o homem, uma presa para o homem. E uma presa para quê? Para a sua destruição. É isso que o escritor de Provérbios está mostrando para aquele rapaz, para aquele jovem e para nós crentes, que é a consequência do pecado é sempre essa. O pecado nos amarra de tal forma e nos prepara para a destruição. E aí no verso 22, nessa segunda parte, assim, e com as cordas do seu pecado será detido. E o pecado aqui, mais uma vez, é personificado pela expressão seu pecado. E nós vimos que no verso anterior ele fala: as suas iniquidades o prenderão, e com a corda dos seus pecados será detido. E é interessante porque essa ênfase que quer mostrar que o homem perverso, ele é agente do seu pecado. É isso que a Escritura está dizendo, que o homem, ele é responsável pelo seu pecado. Ele não pode lançar a sua responsabilidade em ninguém, ou em uma outra pessoa, ou nem em Satanás. E nós percebemos que existem muitas religiões que se dizem evangélicas, que de uma certa forma lançam a responsabilidade do pecado nos espíritos malignos e esquecem que nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Quando nós pecamos, apesar de sermos tentados e violentamente oprimidos pelo inimigo, a ação de pecar é nossa. Nós não podemos jogar a responsabilidade em ninguém. É interessante quando você trabalha, às vezes, com casais, você, um pastor, vai orientar determinados casais, ou casais que estão passando por problema, e sempre um joga a culpa no outro. Eu fiz isso porque ele agiu assim, eu agi assim porque ele fez isso, sempre assim. E que por mais que seja uma verdade, que o nosso cônjuge, o nosso companheiro, às vezes nos incita de forma direta ou indireta ao pecado, por comissão ou por omissão, a responsabilidade do nosso pecado é nossa. É nossa. A Escritura vai dizer, em Mateus, quando vai falar do divórcio, que o homem que se separa de sua mulher, uma mulher que se separa do seu marido, não seja por causa de relações sexuais ilícitas, expõe o seu cônjuge a tornar-se adúltero. Ou seja, eu me separo do meu cônjuge, da minha esposa, por qualquer motivo que não seja infidelidade. Se ela adulterar, eu também terei responsabilidade, porque eu estou expondo essa pessoa ao adultério, a se casar de novo, a ter um outro marido. Mas o pecado de adultério é um pecado cometido por ela. Por mais que eu tenha essa responsabilidade, e essa responsabilidade é minha diante de Deus, mas o pecado é daquela pessoa. Ela não pode lançar sobre mim essa culpa. Essa é a ideia aqui. Com as cordas do seu pecado. A ideia é que as cordas, elas capturam a vítima de um homem que é preso, e firmemente preso
para o quê? Para o abate. E que abate seria isso? Seria esse: a ira de Deus. A ira de Deus. Satanás sabe que todo pecado exige da parte de Deus retribuição. E ele engana, ele amarra os homens do seu próprio pecado, para que a ira de Deus caia sobre eles. Matthew Henry vai dizer que aqueles que vivem nesse pecado, o pecado da impureza, do adultério, da fornicação, pecados relativos a esse, prometem impunidade a si mesmos, mas se enganam, porque o seu pecado vai ser revelado. O seu pecado vai revelar essas próprias pessoas. É por isso que lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, a palavra de Deus diz: porque Deus julgará os impuros e adúlteros, aqueles que se dão à impureza, aqueles que se dão à prostituição, aqueles que se dão ao adultério. Deus os julgará. Eles serão presos pelas suas próprias iniquidades, por seu próprio consentimento, pela sua própria vontade, tendo voluntariamente se rendido como cativos a estes pecados. E aí a Escritura vai dizer: ele é detido pelas cordas do seu próprio pecado. Tal é o poder dessas amarras que ele não consegue se livrar. Ele se torna um escravo. Todo pecado nos escraviza, mas nós vamos ver que os pecados relativos à impureza moral, à impureza sexual, eles prendem as pessoas de tal forma que às vezes nós não podemos entender como essas coisas funcionam. Certa vez eu estava conversando com um homem, e ele não era crente. E ele dizia: eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo abandonar essa pessoa. Eu não consigo. Com as cordas do seu pecado será detido. Essas amarras são tão poderosas que ele não pode se livrar, ele não consegue se livrar. E na sua muita loucura, como ele diz, ele se desvia, perambulando incessantemente. É como ele vai falar lá no verso 23, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai dizer que a impureza é um pecado do qual, uma vez mergulhados nele, os homens raramente se recuperam, e quando fazem isso com muita dificuldade. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 8, ele diz assim: fugir da impureza. E eu estava pensando a respeito disso, porque você vê em alguns textos da Escritura, como Tiago, diz assim: resistir ao diabo. E a resistência é um combate, assim, frente a frente. Mas com relação à impureza, ele fala em fugir da impureza. E por que isso? Provavelmente, porque nós temos todo combustível para nos entregarmos de tal forma a esses pecados que fiquemos amarrados de certa forma que nós não podemos nos libertar. Eu acho que o primeiro combustível é o próprio pecado. E o segundo combustível é o próprio desejo por essas coisas, não o desejo ilícito. Porque nós vimos isso no decorrer da exposição, que o Senhor colocou esses desejos no nosso coração. O homem tem esses desejos são lícitos, quando são despertados, como você vê lá em Cantares, que só deveriam ser despertados no momento certo, ou seja, no matrimônio. Mas quando esses desejos são despertados antes do matrimônio,
eles tornam-se uma amarra, uma prisão. Como é difícil se desvencilhar dessas coisas. Esse é um pecado, queridos, cuja punição os homens não conseguirão escapar, a menos que o abandonem. Senão isso vai se tornar a sua própria destruição, a sua própria ruína. E foi o que nós vimos aqui nos versos de 9 até o verso 14, as consequências daqueles que se envolvem em pecados como esse, o que vão no futuro reclamar amargurados, por quê? Por causa das consequências destruidoras na vida daqueles que vivem dessa forma. Matthew Henry vai dizer que não há necessidade de prisões nem correntes para essas pessoas, porque eles mesmos ficam presos, ficam detidos nos seus próprios pecados, como os anjos caídos. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor lançou esses anjos caídos nas trevas, esses homens, quando tocam nesse pecado, quando eles se envolvem com a impureza, eles são lançados às suas próprias trevas e ficam detidos por elas. E suas próprias iniquidades os entregarão ao juízo de Deus. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 1. Que por causa do homem não reconhecer Deus, não reconhecer simplesmente a divindade de Deus por meio da criação, o Senhor os entregou às suas próprias paixões. Ou seja, o juízo de Deus caiu sobre eles, de forma que eles estavam vivendo por suas próprias pretensões, por suas próprias ideias, e cada dia se afundavam mais e mais e mais no seu pecado. E quando você vê uma pessoa que supostamente você considera uma pessoa inteligente, uma pessoa esclarecida, tendo determinados comportamentos, ou tendo uma aversão completa e uma rejeição completa à palavra de Deus, creia que isso é juízo de Deus sobre eles. O Senhor está nos entregando a sua própria sorte, para cada dia mais e mais serem armadilhados pelo pecado, sendo preparados para a destruição eterna. E tudo isso porque os caminhos dos homens estão perante o Senhor, e Ele pesa todas as suas ações. No verso 23, dando desfecho do capítulo, ele diz assim: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. E esse verso, mais uma vez, lembram que eu falei para vocês que quando os pronomes eles aparecem em geral, geralmente eles querem dar ênfase, os pronomes do caso reto, por exemplo, ele morrerá. Ele está se referindo a quem? Ao perverso, aquele que merece o juízo de Deus por causa dos seus pecados, por causa da vida que ele leva. Ele morrerá pela falta de disciplina. E é interessante, nós percebemos que a consequência do pecado é a morte. Nós vamos voltar lá para o Éden. O propósito de Deus para os nossos primeiros pais era que eles tivessem uma vida que não acabasse, eles não iriam morrer se eles obedecessem a Deus, se eles continuassem obedecendo a Deus. E ali nós temos o pacto das obras, eles viveriam. Mas a introdução da morte, ela se deu como um resultado indesejável por causa do pecado, ou seja, por causa da desobediência. A morte é a consequência e o castigo do pecado, e ela tem origem no pecado. Por isso ele diz: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Por quê? Porque o destino daqueles que pecam é a morte.
E é interessante porque essa palavra aqui, morrer, ela não está se referindo somente à morte física. E a ideia dessa palavra também é isso, a morte prematura. O pecado leva o homem a uma morte prematura. E isso é tão claro aos nossos olhos, né? Se você quer viver muito nesse mundo, fique longe do pecado. Eu me lembro, na minha juventude, meus colegas, muitos deles morreram antes do tempo. Por quê? Porque se envolveram com drogas, porque queriam levar uma vida em total movimento, sem responsabilidades, e as suas vidas foram ceifadas. Eles estavam vivendo no pecado. O pecado leva à morte. Mas só que ele não está se referindo aqui exclusivamente à morte física, não. Porque o salário do pecado também é a morte eterna. Essa é a consequência do pecado. E aqui há, nessas palavras, implicitamente, um contraste entre a morte eterna e a vida eterna dos justos. Se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo 2, o seu verso 20 a 22, diz assim: assim andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Às vezes nós pensamos que essa terra aqui seria a terra física, né? E quando nós olhamos, parece que as coisas não batem muito bem. Mas se nós entendemos a linguagem do Velho Testamento, toda vez que se falava em terra, se falava em terra prometida. E a ideia ali era o descanso de Deus. Quando aqui em Provérbios capítulo 2, dizendo que os justos vão habitar a terra, ele está falando em vida eterna. Ele está falando quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, que todas as coisas serão renovadas, restauradas. E que nesse lugar, nesse momento, não vai haver lugar para aqueles que vivem na prática do pecado, para, como ele diz aqui, para os perversos, porque eles serão eliminados da terra por causa dos seus pecados, porque permaneceram nos seus pecados. Quando o escritor de Provérbios aqui diz que ele morrerá pela falta de disciplina, o termo aqui, esse verso, ele está fazendo referência a uma morte ocasionada pela rejeição e pela falta de uma instrução vivificadora. Ou seja, porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus, porque eles não disciplinaram as suas vidas, como o pai quer que o filho se discipline nessa área moral, na área sexual, se guardando da lascívia que o mundo apresenta e se guardando também para a sua esposa, vivendo essas coisas dentro do matrimônio e não fora. Por isso que ele diz: ele morrerá pela falta de instrução, de ter dado ouvidos à verdade. E o livro de Provérbios está cheio de exemplos como esse, em que a instrução vai levar à vida, e que a rejeição dessa instrução levará à morte. E quando ele fala de morte, não está se referindo somente à morte desse mundo, não. O alvo principal é o porvir. Vocês já pensaram por que existem as doenças chamadas de venéreas, que são muitas que levam à morte? E que essas doenças, elas são um freio
para esses pecados. A AIDS, por exemplo, é uma doença como salário do pecado, da imoralidade, e que depois que os remédios, lógico que nem todo mundo hoje que é aidético está relacionado a esse pecado da imoralidade, mas a imoralidade fez com que outras pessoas sofressem por causa desse pecado. E aí já perceberam, quando essas pessoas elas têm um remédio, o que elas fazem? Elas continuam a viver uma vida de pecado. Por mais que você olhe, por um lado tem um lado positivo, você encontrar a cura, ou pelo menos algo que freie esse tipo de doença, veja que há um lado negativo nisso. Porque aquelas pessoas que estão no seu pecado agora têm uma oportunidade maior, uma nova oportunidade de continuarem a viver essas práticas. Porque o freio, de uma certa forma, lhe foi amenizado. Olha o que diz Provérbios, capítulo 10, verso 21. É uma coisa que nós precisamos entender para a nossa vida. Isso é difícil para nós, porque nós somos pecadores. Entender que a instrução divina, que o mandamento, ele vai nos dar vida. Os lábios dos justos apacentam a muito, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios capítulo 15, verso 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda. Ou seja, ele está dizendo assim, aquele que pecou, ele vai receber uma disciplina rigorosa da parte de Deus, como o filho recebeu lá no capítulo 3, verso 11 e 12, quando ele tem a necessidade de dizer assim, filho, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enfada a sua repreensão, porque parece que a ideia aqui no capítulo 3 é que depois de todas aquelas exortações, o filho não obedeceu. E por causa disso ele caiu no pecado e a mão de Deus veio pesada sobre ele, ao ponto de ele não estar suportando a linguagem lá do salmista, que o seu vigor se tornou em sequidão de estio, como nós lemos lá também no Salmo 38. O pecado pesando, não somente na sua mente, na sua alma, mas no seu corpo. E essa disciplina rigorosa serve para colocá-lo de volta no caminho. Por isso, o pai diz, olha, você está sendo disciplinado, não se canse disso. Porque o Senhor repreende a quem ama. É uma disciplina que tem necessidade. E quando a mão de Deus pesa, às vezes ela já está pesando demais. Nós precisamos olhar para Hebreus capítulo 12. Diz que os nossos pais disciplinavam à vista, conforme bem lhes parecia, o Senhor não. Então, quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, de uma forma pesada, é a justa medida, para nós não nos perdermos. Porque é um pai que ama o seu filho. Olha o que diz Provérbios capítulo 19, verso 16. Às vezes nós pensamos assim, né? Por que a disciplina? Porque eu tenho filhos grandes, né? Vendo aí o pessoal que sofre com seus filhos, sofre no bom sentido, né? Por quê? Porque uma criança que nasce, ela não nasce boa, ela nasce má. Por mais que você olhe para ela e diga, ai, que anjinho, mas quando ela começa a abrir os olhinhos, ela começa a abrir os olhinhos também, pecado. E precisa de quê? De instrução. Uma criança não sabe andar, você vai ter que ensiná-la, ou incentivá-la a andar. Ela não sabe falar, você vai ter que incentivá-la a saber, né? Incentivá-la a falar.
Por quê? Porque ela precisa. Porque se ela não tiver esses estímulos, ela vai deixar de se desenvolver. Por quê? Porque ela é imperfeita, ela é criança. A idade infantil sempre mostra imperfeição, falta de maturidade. Quando nós fazemos esse paralelo com a nossa vida, puxa, a necessidade que nós temos de sempre estar disciplinando nossos filhos. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, que a gente às vezes chegava e eu e Simone conversava assim: rapaz, hoje eu não bati no Lucas, nem no Israel, nem no Davi, está alguma coisa errada conosco. Por quê? Porque eles são homens, tendentes ao pecado. Tinham necessidade constante de serem instruídos e disciplinados. Quando nós vemos a necessidade, a disciplina do Senhor na nossa vida, nós percebemos quanto nós somos maus. É isso que nós devemos olhar. Quando entendemos que a Escritura fala isso constantemente, nós precisamos perceber que o nosso coração é enganoso, que o melhor de nós pode ser o pior para Deus, que quando você está se sentindo bem espiritualmente, você pode estar completamente distante do Senhor, como Davi, que passou praticamente 1 ano guardando o seu pecado, acolhendo o seu pecado, até o ponto de ser confrontado e vir a se arrepender. Nós precisamos da disciplina do Senhor, porque somos maus. Porque, como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E precisamos constantemente estar sondando o nosso coração. Como lá no Salmo 139, aquele salmo que é um salmo belíssimo. Davi, provavelmente sendo acusado de alguma coisa que estava limpa, ele chega diante do Senhor e coloca a sua causa diante do Senhor, fazendo aquele tratado, dizendo que o Senhor é onisciente, onipotente, sabe todas as coisas. E de uma certa forma ele pede para o Senhor julgar a sua causa, mas no final ele diz assim: sonda o meu coração, prova-me. Porque ele sabia que mesmo estando certo, mesmo estando justo, ele poderia estar pecando contra o Senhor. Provérbios capítulo 19, verso 16. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Provérbios 23, verso 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma da morte. Percebam, queridos, que a falta de disciplina leva à destruição. Às vezes, quando nós estamos falando aos pais, que os filhos precisam ter disciplina, porque nós somos indisciplinados. Essa é a nossa natureza. Por mais disciplinado que você seja, essa é a nossa natureza. E às vezes os pais não sabem como disciplinar nossos filhos, fazer, por exemplo, que eles tenham determinados comportamentos na idade adulta. É simples. Bom, seria simples para um homem há 30, 40 anos atrás. Hoje não é tão simples assim, mas é simples. Sabe como é que você gera disciplina na vida dos seus filhos? Que vai redundar em disciplina espiritual, exercícios espirituais, em se dobrar diante das advertências e instruções divinas. E aqui é lógico, eu não vou, e esse é o essencial, a palavra, o ensino da palavra, mas eu não estou falando disso, estou falando de coisas que acompanham coisas práticas. Eles terem horário para fazer as coisas. E saberem que não podem fazer isso, que podem fazer aquilo.
é você mandar seu filho, depois que terminou de brincar, guardar os seus brinquedos. Aí você vai perguntar assim, mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver, porque isso é a prática daquilo que a palavra de Deus fala. Porque como é que ele vai suprimir os seus desejos carnais se ele não aprendeu no seu dia a dia que cada coisa tem o seu lugar e tem a sua hora, que existe ordem, que existe hierarquia, que existe primeiro e segundo, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que submeter, que eu posso mandar ou ter autoridade até um certo ponto. São coisas práticas, coisas que estão diretamente relacionadas com o Evangelho. E que nós temos perdido hoje na nossa sociedade. Da responsabilidade conforme a idade. Às vezes nós querendo proteger os nossos filhos, nós estamos, na realidade, destruindo a vida deles. O trabalho do pai não é fácil, é um trabalho difícil, porque nós somos também pecadores. Essas coisas práticas foram perdidas. E você pode dizer, isso é sem importância. Não, isso é extremamente importante. Como é que ele vai saber que ele tem a necessidade de parar todo dia e fazer o seu culto doméstico? Ou ter essa regularidade, mesmo que não faça naquele dia. E ter um momento em que ele vai abrir a sua Bíblia, vai orar ao Senhor. Lembrar que todo dia de manhã ele está na presença de Deus. Que o seu trabalho, que as suas atividades, elas estão debaixo da orientação divina. E ele está louvando e bendizendo a Deus quando exerce essas funções de forma honesta e criteriosa. A falta de disciplina, a falta de instrução, a falta de direção leva à destruição. E os imorais estão privados da vida que está arraigada no verdadeiro amor e na lealdade encontrados em Deus e em seu povo agora e para sempre. Esses que se utilizam dessas coisas. Certo comentarista vai descrever o adultério como uma morte ambulante a partir de Provérbios capítulo 5, verso 5. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na ao inferno. E pela sua muita loucura, perdido cambalei. É interessante, pois isso faz uma ligação entre a falta de instrução e a abundância da insensatez. Ele morrerá pela falta de disciplina. Falta de disciplina aqui se refere à instrução, aos ditos de sabedoria, aos mandamentos do Senhor, a consequência daquilo que é ensinado. Isso significa falta de disciplina. E aqui há uma escassez disso, e por outro lado há uma abundância de quê? De loucura. Porque todas as vezes que nós descartamos a bússola moral do sábio, que é a palavra de Deus, que é a instrução divina, que pode nos manter no caminho, nós somos desviados, nós cambaleamos como o adúltero. E essa ideia aqui, e pela sua muita loucura, ou seja, pela falta de disciplina, pela ausência de instrução bíblica, pela ausência de direção e pela sua muita loucura, pelo seu muito desvario, ele vai para a morte. E é interessante esse uso dessa palavra aqui, cambalear, porque ele usou essa palavra anteriormente. Cambalear aí significa desviar, perder-se, desencaminhar-se moralmente. É a mesma palavra que ele usa no verso 19, quando ele diz assim: embriaga-te sempre com as tuas carícias. Ele está dizendo assim: se perca
com a intimidade no relacionamento conjugal. É a mesma palavra que ele usa aqui. Ele se perde completamente. E esses versos aqui, queridos, eles se referem a se desviar no pecado depois de rejeitar perversamente o caminho certo. Matthew Henry, concluindo a sua exposição desse verso, ele diz: o pecador que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, acabará morrendo sem instrução, tendo recebido suficientes avisos genéricos, não terá nenhum aviso particular, mas morrerá sem ver o perigo diante de mão. Por isso que nós precisamos orar, para que o Senhor abra os nossos olhos, nós percebemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes nós não estamos vendo os avisos genéricos de Deus. Morrerá, diz ele, porque não desejou receber instrução, mas na grandeza da sua loucura quis se desviar. Interessante, às vezes eu fico pensando, esses dias eu estava pensando assim, falei, cara, meu Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu estaria em qualquer religião louca, ou rejeitando a Deus como um ateu convicto. É somente pela graça de Deus que vem por meio da instrução, no conhecimento da verdade. E aí ele diz, na grandeza de sua loucura quis se desviar, quis andar errado, e assim está. E esta será a sua perdição. Nunca mais encontrará o caminho para casa. Os que são loucos ao ponto de escolherem o caminho do pecado, Deus permite com razão que persistam no erro até chegarem à destruição que aquele caminho conduz. E isso é juízo de Deus, porque escolheram o caminho do pecado. Olha o que o Provérbios 22, 14 vai dizer, em particular, a respeito dessa prática da imoralidade. Olha o que diz. Esse verso é muito interessante. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Provérbios 22, 14. Agora percebam o seguinte, ele diz que cova profunda é uma linguagem aí, metafórica, é a boca da mulher estranha, de se deixar levar por ela. Olha a segunda parte, aquele contra quem o Senhor se irá. Por que o Senhor vai se irar contra alguém? A ira de Deus vem como? Romanos 1, verso 18. A ira de Deus vem porque os homens trocaram a verdade pelo erro. A ira de Deus vem sempre quando nós permanecemos no nosso pecado. Percebam que o que ele está dizendo aqui é que o juízo de Deus sobre aqueles que permanecem no pecado é a ira de Deus. E nesse caso aqui, a ira de Deus vai ser demonstrada, a consequência do pecado, e cair no adultério. O adultério não é o pecado, mas é a consequência dele. E por quê? Porque pecados morais, eles aos nossos olhos eles são mais ofensivos, e são, porque estão relacionados ao nosso corpo. Se nós pegarmos, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso 32, nós vamos ver a mesma coisa. Porque os homens rejeitaram reconhecer Deus. Como consequência, eles caíram em depravação moral.
O Senhor se irou deles. Por quê? Porque eles trocaram a glória de Deus pela glória de animais. A idolatria é algo grotesco. É grotesco porque tira a glória do Criador, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro mandamento. A coisa mais vil que o homem pode fazer é rejeitar a Deus, é não reconhecer a divindade de Deus, é não se dobrar a Ele. E como consequência disso, ele é lançado nas trevas do seu próprio pecado. É a ira de Deus se manifestando justamente por causa da rejeição dos homens com relação à verdade. E isso seria uma boa razão para ficarmos longe e nos protegermos das seduções e dos apetites sensuais. Eu vou dizer para você, é engraçado isso, porque é algo tão horrendo, mas muito comum. E por que existe essa singularidade, esse aspecto comum? Porque é algo que todos nós carregamos. Os desejos que o Senhor colocou no nosso coração, que fazem parte da própria natureza humana, da sua própria existência, porque nós falamos aqui que os desejos sexuais eles acompanham o quê? Eles acompanham a ordenação de Deus, que diz que nós devemos crescer e multiplicar. É algo intrínseco à nossa natureza humana. É algo que faz parte de nós. Por isso que está usado. Por isso, para onde você olha, você vê lascívia, e não é só no Brasil não, é no mundo todo. Satanás, ele é inteligente, ele conhece as nossas fraquezas, e ele vai no ponto principal. Por quê? Porque por mais que seja intrínseco a nossa realidade, e faz parte da nossa própria existência, aqueles que violam caem em profundos pecados, em degradação moral completa, em completa destruição. Nós devemos, como crentes, nos precaver e evitar todo tipo de coisa que leve não somente a pensar nessas coisas, mas a também praticá-las. Nós devemos fugir, como a palavra de Deus fala, da impureza. Porque quando nós colocamos um pezinho no pecado moral, é como uma areia movediça. Nós colocamos o pé, e quando vamos nos firmar para sair, nos afundamos cada vez mais. Ele morrerá pela falta de instrução, porque não deu ouvidos à palavra de Deus, porque quis fazer a sua própria vontade, porque quis seguir os desejos pecaminosos do seu coração, porque o Senhor vai sustentar e vai saciar todas as nossas necessidades. É isso que a palavra de Deus diz. E essa também está dentro do pacote. Então nós devemos confiar no Senhor, que no momento certo, na hora certa, no ambiente correto, o Senhor vai sustentar e vai suprir essa necessidade nossa também. E que quando fazemos isso, dentro do matrimônio, nós estamos louvando o Senhor e glorificando o seu nome.
O provérbio vai falar mais sobre isso. Você vê como esse é um tema destruidor. Ele vai voltar a falar sobre isso no capítulo 7, no capítulo 6. Nós vimos lá no capítulo 22 também. Ele vai voltar a falar sobre esse tema. E isso serve de advertência para nós. Não permitirmos que o pensamento do mundo possa fazer parte da nossa vida. Hoje em dia, existem psicólogos de relacionamento que, eu não sei, mas até um tempo atrás, assim, indicavam o adultério para resoluções de conflitos dentro do matrimônio. Isso é diabólico. Hoje a televisão mostra isso de uma forma tão... É o que nós vemos constantemente. Por isso que as pessoas vivem completamente infelizes, depressivas, porque a mão de Deus está pesando sobre eles por causa dos seus pecados. E mesmo aqueles que relevam ou tentam apagar a sua consciência, que é o espião de Deus na vida de todo homem, esses também, nesse mundo, principalmente com o Covid, vão receber sobre si a justa punição dos seus erros. Que nós olhemos para essas coisas, e é esse o objetivo do Pai aqui. Estejamos vacinados, fugindo de todo tipo de pensamento, comportamento que leve a esse tipo de atitude. Que tenhamos prazer nos nossos cônjuges, que tenhamos prazer no Senhor, porque mesmo se não tivermos uma esposa ou um marido, o Senhor vai suprir essas necessidades em nós. Porque a coisa mais importante da nossa vida não é uma família, não é uma esposa, não é um marido, não são relações íntimas. A coisa mais importante da nossa vida é o Senhor. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, e te pedir que o Senhor esteja preservando o seu povo, Senhor Deus, das impurezas desse mundo, Pai. Que não sejamos, ó Pai, como o povo de Israel, que foi ludibriado por Balaão e Balaque e se prostituíram diante do Senhor, Pai. E por causa disso, Senhor Deus, a mão de Deus pesou contra o seu povo. É inevitável que o juízo venha, Senhor Deus, sobre nós quando pecamos, porque temos um Pai que é Deus, porque o Senhor quer nos santificar, porque o Senhor quer nos separar desse mundo. E Satanás sabe disso. Por isso ele incentiva, ele tenta, ele forja isso na vida dos crentes, para que eles tenham, Senhor Deus, uma vida semelhante àqueles que não amam ao Senhor. Por isso queremos pedir, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que estejamos, ó Pai, Senhor Deus, satisfeitos, ó Pai, com aquilo que o Senhor nos deu. Satisfeitos em nossas relações, nos nossos casamentos, com os nossos cônjuges, ó Pai. E quando isso não acontecer, ó Pai, possamos perceber que é pecado da nossa parte, Pai. Que temos, ó Senhor Deus, negligenciado algumas coisas, Senhor Deus, que isso tem redundado, Senhor, na insatisfação do nosso lar, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que possamos, ó Pai, guardar inviolados, ó Senhor Deus, o compromisso que nós fizemos, ó Pai, com o Senhor, diante dos homens, ó Pai, no matrimônio. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, do teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.